Bom, vocês já viram sobre o Renascimento, mas nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais e renovar um pouquinho mais esse nosso conhecimento, revisar de forma geral. Então, quando a gente fala de Renascimento, pessoal, estamos falando de um movimento da Europa, é claro, né? E esse período foi marcado por transformações de muitas áreas, de muitos aspectos da vida humana, né? Você tinha aí uma sociedade que não valorizava tanto o homem assim. Quando eu digo homem, eu estou falando ser humano, tá joia? E é um movimento, o Renascimento, que aconteceu ali nessa transição da Idade Média para o início da Idade Moderna. Então, nós não podemos compreender apenas o Renascimento como algo da Idade Moderna, mas nós precisamos compreendê-lo como produto, como resultado de uma transição, né? Transição de período histórico. Porque senão parece que agora hoje acabou a Idade Média, amanhã começou a Idade Moderna e começou o Renascimento. Não. Esse movimento ele foi uma inquietação de um período, né, para que aquele período fosse transformado. E esse período é a Idade Média, devido a algumas privações, devido também a algumas inconformidades que o ser humano vivia nessa situação, né, nessa realidade da Idade Média. Então, o Renascimento ele foi uma reforma na cultura, na sociedade, no modo de pensar, na economia, também na religião. Ele vai caracterizar pela transformação econômica também, onde nós vamos ter aí um modelo do feudalismo, né, um modelo feudal, a prática dos feudos, dentro da Idade Média, e nós vamos migrar para um outro modelo econômico chamado capitalismo, né? Você tem uma sociedade crescente com um grupo que é a burguesia. Lembra que o professor explicou isso na aula na aula passada, aliás, né? Você tinha a nobreza e você tinha a burguesia. A nobreza ela era repleta de privilégios, a nobreza ela recebia títulos, a nobreza ela recebia pensões vitalícias, enquanto você tinha os burgueses, que eram detentores de capitais, que dominavam o comércio, mas eles não recebiam os mesmos privilégios da monarquia, e isso deixava essa burguesia muito descontente, porque ela não percebia a necessidade de tratamentos diferentes entre os nobres e eles burgueses, tá joia, pessoal? Também o período do Renascimento é um período que vamos classificar aí efeitos transformadores na arte, na filosofia e na ciência. Então, quando a gente fala de Renascimento, a gente fala de uma manifestação desse espírito humano, né? E também há essa proximidade do indivíduo com Deus, porque antes a única mediadora para levar Deus para as pessoas era a igreja, era a instituição. E a partir do Renascimento, as pessoas serão provocadas a pensar que elas também podem, elas também têm capacidade de se conectar com Deus, não dependendo apenas da igreja, de uma figura religiosa. E também a liberdade de questionamento, a liberdade da vazão do pensamento. Então, o homem era proibido questionar a sua existência, questionar o mundo. A igreja não permitia, até esse período da Idade Média, principalmente, que o homem raciocinasse. A igreja ela era totalmente teocêntrica, né? Tudo era justificado pela centralidade em Deus. Já com o Renascimento, nós vamos ter uma característica diferente da sociedade, que é a sociedade antropocêntrica, ou seja, o homem passa a ser o centro da sociedade, o homem passa a ter importância para a sociedade. E outro aspecto muito importante do Renascimento é a valorização das capacidades do homem, né? Porque você tem aí na Idade Média uma teoria, né, da predestinação divina. O que é a teoria da predestinação divina? Na Idade Média, a igreja dizia o seguinte: você nasceu na classe pobre, foi vontade de Deus que você nascesse assim. E tentar melhorar de vida seria uma revolta contra a vontade de Deus para você. É propósito de Deus que você nascesse nessa classe. Se você nasceu nobre, foi vontade de Deus que você nascesse assim. Isso era chamado de teoria da predestinação divina, né? Então, você nasceu predestinado a viver tal situação. E com o Renascimento, nós vamos ter essa outra característica, onde o homem é capaz de explorar as suas habilidades, crescer e modificar
a sua condição de vida, tá? Então, isso também é importante compreendermos. Então, na cultura renascentista, nós destacamos aqui 5 características principais, né? 5 características marcantes, que é o racionalismo, ou seja, a razão vai ser o único caminho para se chegar à verdade. O homem é dotado de razão e ele precisa usar desse racionalismo para que ele chegue ao conhecimento, e não apenas acatar aquilo que lhes é passado, ensinado como uma única verdade. Outra questão é o cientificismo, ou seja, toda teoria, toda ideia, ela precisa ser o quê? Comprovada através de uma experiência científica. Não basta afirmar algo, é preciso comprová-lo pela ciência. Aqui temos também o individualismo, né? O que significa esse individualismo? O homem passa a ser personalizado, ou seja, a concepção do homem como alguém individual, um direito individual que está acima do coletivo, ou seja, ele é capaz de mostrar os seus talentos, ele é capaz de atingir fama, ele é capaz de satisfazer as suas ambições e os seus desejos, aquilo que a igreja condenava e tratava como pecado na Idade Média, né? No período do feudalismo. Então, há essa transformação também. A sociedade, ela passa a ser antropocêntrica, que foi isso que o professor acabou de explicar para vocês, colocando o homem como uma suprema criação de Deus e também como centro do universo, e o homem que deveria ser valorizado, né? E também temos com a cultura renascentista o classicismo, ou seja, os artistas buscavam a sua inspiração lá na antiguidade clássica, né, greco-romana, com influência dos gregos e romanos para fazer a sua obra. Então nós vamos perceber influência na arte dos dônios, dos jônios, dos dórios, né? Então, a gente vai perceber bastante influência na arquitetura renascentista lá no período greco-romano também. Esse renascimento, então, ele é criado ali no século XVI, na verdade, ali finalzinho do século XV, já século XVI, para descrever, de fato, então, esse movimento artístico, né? E que posteriormente não ficou só para a arte, mas ele partiu para a economia, partiu também para a política, né? Há uma controvérsia de chamar renascimento, há uma crítica. Por quê? Porque as cidades não desapareceram nessa transição do feudalismo para a Idade Moderna, da Idade Média para a Idade Moderna. As cidades não pararam de comercializar. O que houve foi o quê? Uma diminuição dessas atividades na Idade Média. Por quê? Os senhores feudais e os reis suprimiram os burgueses, não permitiram com que eles desenvolvessem tanto o seu capital assim, o seu comércio assim, porque ninguém poderia ser mais forte que o senhor feudal, ninguém poderia ser mais forte do que um nobre e muito menos do que um monarca, né? Observamos também, pessoal, o desenvolvimento, né, dessa burguesia mercantil que principalmente se deu a partir do comércio marítimo pelo mar Mediterrâneo, né? Então você tem aqui com o Renascimento escritores que inauguram uma nova forma de fazer arte, de fazer poema. A igreja e a nobreza, elas também vão se tornar mecenas de artistas, né? O que significa se tornar mecenas? Se tornar grandes financiadores de artistas. E é muito importante nós compreendermos, né, a valorização desses artistas, porque grandes artistas, quem tinha uma arte assinada por um artista tão poderoso e tão renomado, significa que você também era uma instituição ou uma pessoa poderosa. Então, muitos nobres contratavam artistas para pintarem obras para suas residências, para suas casas, para os seus palácios, e aí as igrejas também faziam isso, porque era uma forma de mostrar que elas eram poderosas, né? E as imagens também ajudavam as pessoas, lembrando que o acesso ao estudo era simplesmente para os nobres. As camadas pobres não eram alfabetizadas. Então, quando elas iam para a igreja, qual era a forma delas aprenderem as coisas de Deus? Era através do uso das imagens. E é nesse período que a igreja começa a utilizar muitas imagens para mostrar, para catequizar essas pessoas que não eram letradas, né? Isso é muito importante a gente lembrar também. Quando você olha para o alto das igrejas, naquelas cúpulas, você sempre vai ver representações de divindades, ou seja, que se remete ao céu. E outro ponto das igrejas, nesse contexto gótico aí da Idade Média, são aquelas igrejas muito altas. E qual era a finalidade de construir uma igreja tão alta assim? De mostrar a grandeza de Deus
e de mostrar o quanto o homem era pequeno também. Tá joia, pessoal? Então, de forma geral, essa é a revisão do nosso conteúdo. Então, fica para vocês, como atividade, produzirem, tá joia? Esse recurso audiovisual. Pode ser um TikTok, pode ser algo gravado pelo InShot. A única coisa que eu quero é que vocês formatem para o tempo que pode enviar pelo WhatsApp. Então tem que ser um videozinho curto, de no máximo aí 2 minutinhos, tá bem? Obrigado pela participação de vocês, boa aula e boa atividade.